Tudo bem, Lucrécia? Tudo bom, Shirley? Como é que você está, mulher? Tá quente, tá frio aí? Como é que tá? Aqui tá frio, frio. A Lucrécia Miranda é uma grande amiga, né? Uma grande mentora que eu conheci. E Já tá direto de trabalhamos juntas. tá direto de Washington falando com a gente hoje. Muito obrigada pela tua disponibilidade, Lucrécia, pelo teu tempo. E a gente chamou essa live e também a gente abriu um canal de conexão que é chamado Conexões que Importam. Então você é uma das nossas convidadas para brilhantar aqui essa noite. E nós chamamos o tema tomada de decisão, porque assim, falando com amigos, com clientes, né? Puxa, o que fazer de tomada de decisão num ambiente que está mudando a todo momento e a gente é forçado a tomar decisões tão importantes, né? E aí, para falar e aquecer um pouco esse tema, eu gostaria de te ouvir, assim, como é que tá ali os Estados Unidos com relação a todas essas questões que mudaram, como tá o mercado ali, né? Tem bastante gente de empresas aqui com a gente, nós temos bastante pessoas de carreira, então para mais ou menos você nos trazer a tua referência, teu ponto de vista daí dos Estados Unidos, como é que tá tudo isso aí? Vamos lá, Shirley. Bom, aqui nos Estados Unidos houve realmente um fechamento das pessoas em casa, né? Houve realmente um período de quarentena, que iniciou por Seattle, lá em cima, ponta lá em cima, já divisa com o Canadá, um lugarzinho pequeno, mas um lugar onde é o Vale do Silício, né? Iniciou por lá, nos. Como chama isso no Brasil? Aqui é muito comum essa residência de idosos, que são nurse homes e allieds. Então, Sim, casa de começou por idosos, lá, falecendo casa de 60 asilo. pessoas ao dia, e depois veio para Nova York, e aqui onde eu estou, Maryland, Washington, Pensilvânia, são regiões bem afetadas. Hoje, inclusive, a média de pessoas que morrem em 1.200 por dia. Né? Então, Estados Unidos é um lugar afetado por 1 milhão, hoje 1.180.000 pessoas infectadas. Hoje morreram de ontem para hoje 1.227 e 71.148 mortos, né? Então, realmente nós tivemos uma grande proporção, mas também Estados Unidos é um país enorme. Então, as tomadas de decisões que eu tenho acompanhado nesse período, elas são muito baseadas. Estados Unidos, é bom a gente lembrar que Estados Unidos é uma cultura extremamente diferente, que toma decisão muito rápido para proteger a vida de uma pessoa. Então, assim, quando tem um storm, quando tem uma chuva de vento que a gente é acostumado no Brasil, aqui eles já estão dando alerta que ninguém para a rua. Então, eles são muito cuidadosos com isso, com a vida humana, com a segurança humana. Então, tem um pouco dessa diferença. Então, as tomadas de decisões são para proteção mesmo, ficar em casa, foi uma coisa assim, não, a gente tinha toque de recolher às 8 da noite, ninguém podia sair na rua, polícia acompanhando, os supermercados são vedados com telas transparentes para não ter não só a máscara e higienização das mãos, mas também vários tipos de proteção. Certo. E o que eu vejo agora de tomada de decisão, inclusive está lá no meu Instagram para o pessoal dar uma olhadinha, esse mapa aqui, ele mostra mais ou menos a tomada de decisão de abertura dos Estados Unidos, que é o reopen, que eles chamam de reopen, né? Então, assim, Certo. os lugares verdes escuros, eles tomaram decisões para abrir somente a partir de junho. E as regiões mais claras são as regiões que já estão abrindo agora a partir de 8 de maio. Então, o que eu vejo, Shirley, é que a nossa cultura é totalmente diferente. Mas, em estado de pandemia, falando de uma questão neural, utilizando toda a questão que nós sabemos psicológica e hoje uma situação psicossocial, é que essa situação de medo, ela abaixa muito essa manutenção de confiança.
E o que acontece é que as pessoas, por se sentirem incapazes, incompetentes, insuficientes, por não poderem agir, elas estão passando de um processo de supervalorização do governo ou subvalorização do governo, que é para jogar a responsabilidade para o outro, né? O que eu posso fazer nesse momento? Nada. Lavar minha mão, lavar meu celular, limpar o meu sapato, né? Sabe essas coisas assim que parece que não faz sentido para gente, né? E que na verdade faz muito sentido diante dessa guerra que foi anunciada mundialmente, né? Uma guerra mundial. E então, assim, isso aqui dentro dos Estados Unidos tem uma diferença. Lembrando que esse é um ano eleitoral nos Estados Unidos para a presidência. Então, Trump, né? E o Biden, que é o outro, que é o principal adversário, o Biden, que é um pouco mais velho, então tem todo um questionamento. Então, assim, há toda uma exposição, há movimentos também de que você acaba verificando que a tomada de decisão também tem viés político, né? Lucrécia, aqui também não acontece muito diferente, né? A nossa questão política também está muito forte. Mas eu gostaria de retomar isso contigo na sequência, porque vi uma pergunta muito bacana aqui, e eu gostaria de aproveitar, já que você está ainda no cenário americano e falando sobre isso, tem uma dúvida do Valdecir, ele fala assim, uma dúvida, nas cidades onde já estão reativando a economia, você percebe algum nível importante do movimento de movimento no varejo? Ou um público está muito avesso ao consumo e à circulação? Como é que você percebe a abertura de portas, possíveis mercados? Vamos lá. Ótimo, obrigada por essa pergunta. Bem relevante, porque, assim, aqui nos Estados Unidos tem muito uma idolatria pelos Estados Unidos. É um país muito patriota, vamos dizer assim. Eles são muito solidários, há doações de bilhões, milhões. Mas o que eu posso ver no meu metro quadrado? Eu transito um pouco entre Washington, Nova York e New Jersey e Pensilvânia, né? Que minha mãe está na Pensilvânia. Então, o que acontece é que eu vejo o varejo não está aberto, os dealers, que são carros, aluguéis de carros, venda de grandes carros. Agências, Toyota, agências grandes de carro não estão abertas. Supermercado, igual, normal, mas assim, malls, que são shoppings, não estão abertos e não há uma programação de abrir, nenhuma. Alguns estados estão abrindo um pouco mais, por exemplo, lojas de conserto de carro, pneu, tire, algumas coisas assim. Mas, em geral, não tem varejo. Por quê? Também lembrando que Bezos, que é o dono do Amazon, é hoje o homem mais rico do mundo, então a Amazon funciona perfeitamente nos Estados Unidos. Então todo mundo compra muito via online. Então a tomada de decisão, eu acho que que eu vejo, né? É manter a distância, mas é bom relembrar também, Shirley e todo o pessoal que está aí, tá todo mundo muito saturado, porque passou um inverno inteiro, na hora que estava chegando o verão, entrou a pandemia. Então, o que eu vi esse final de semana agora? Sábado e domingo, Central Park, as pessoas todas no Central Park, tentando evitar, tipo, 4 pessoas juntas, 3 metros de distância do outro, mas é um ambiente propício, tá no ar, né? Em Washington, muita gente na rua, muita gente, com máscara, sem máscara, pai sem máscara e crianças com máscara, ou seja, se ele contamina, sabe assim? Então você vê que essa vulnerabilidade psicossocial trouxe essa dificuldade de tomada de decisão do que realmente eu consigo fazer, do que eu não posso fazer, do que eu coloco no governo, o que eu tiro do governo. Então, eu acredito que agora começa um processo de reabertura, mas aqui se fala tudo com muito cuidado. Exemplo, Nova York, o governador avisou semana passada que ele só abrirá quando tiver testes suficientes e vacinas. Então, assim, né, essa tomada de decisão nesse sentido. Agora, eu acho que tirando um pouco do que é grande, que é a pandemia, que a gente já sabe,
eu gostaria de trazer um pouco para nós, Certo. Sheila. E até compartilhando, né, Lucrécia? Tem uma pergunta meio sem vergonha aqui do Marlon, não sei se tu queres responder, mas ele fala assim, né? Qual é a visão da relação futura entre os Estados Unidos e a China? Posso dizer agora já, com informações de clientes, 2 clientes que eu tenho de dentro da Casa Branca. Aqui é declarado: nós odiamos a China. Nós queremos boicotar tudo que é da China. Então, assim, os Estados Unidos literalmente colocou assim, que a gente trabalha na área da psicologia, comportamento cognitivo, social, humano, a gente sabe dessa necessidade também de encontrar um responsável, né? E buscar sei lá, atrás de matar a responsabilidade. Então, assim, é claro que não há possibilidades, eu acredito, de em breve restabelecimento de negociações e bom convívio com questões China dentro dos Estados Unidos. Assim, há uma previsão de aumento muito grande de produção em alguns países, como Israel, Brasil, Índia, Austrália, vários outros países que não são focos de produção hoje, em função dessa ocorrência da China, para que a gente valorize mais a nossa produção interna e fique menos dependente da China. É isso que tem aqui declarado. Perfeito. Quando você fala ali, né, da tomada de decisão do americano frente a toda essa pandemia e tudo mais, a questão do próprio posicionamento frente à bandeira, né, o amor pela bandeira, vem muito o sentimento da gente enquanto Brasil, né, nós estamos ainda, percebo aqui, daí, né, os colegas aí que estão na live, eu vou dando voz conforme a gente vai conseguindo, a gente quer se pendurar em um estandarte, em alguma coisa mais forte, né? Então a gente fica muito, puxa, sai o ministro da Saúde, sai o ministro da Justiça, e aí os nossos heróis parece que estão se esvaindo pelos nossos dedos, aí o presidente tá ali, né, com seus discursos. Enquanto isso, né, pela tua fala, me parece que as pessoas tomaram e tomam já, eu acho que é uma cultura até americana, né, que não existe muito ídolo, né, existe o amor pela bandeira e existe muito desse protagonismo, desse patriotismo, né, e eu queria, como você também é brasileira, mora aí há 6 anos, mas como é que você percebe que esse posicionamento do americano frente às vezes ao nosso brasileiro que quer aí se agarrar em alguma coisa e eles vai pela nossa mão com tanta rapidez? Como é que fica essa tua percepção de cultura, assim? Eu queria te ouvir nesse sentido. Shirley, assim, o que a gente percebe é que essa ausência da autoridade, né, acaba trazendo muita frustração neste momento, que é uma questão mundial, é uma questão muito grave, né? Assim, eu acompanho, a minha irmã é nurse, enfermeira e trabalha no front, né? Então, assim, ela fala que ver uma pessoa falecendo da doença é muito triste, muito deprimente. Assim, para simplificar, as pessoas fazem todas as necessidades na roupa, se agoniam como um peixe fora da água. Então, existe, assim, toda uma tristeza da gente ver o quanto grave é isso. E quanto que essa ausência de autoridade, a ausência da ciência, de solução, esse medo, né, traz com que as pessoas, então, voltem para dentro de si, voltem para dentro das suas famílias e consigam, então, até como a gente começou falando, até no momento ainda estão pela cultura americana, por este momento deles terem essa idolatria não, mas esse respeito aos Estados Unidos, como uma potência, como o capitalismo. Então, por esse respeito, eles ainda estão nesse processo de ficar ainda dentro de casa, né? Mas, lembrando, o comércio varejo não está funcionando, né? Uhum, perfeito. Mas há esse movimento na rua, você até me falou que estava indo para Virgínia esses dias e chegou a ter até Trânsito, mas foi final de semana, e final de semana
tava sol, então acho que não tem como ter muita referência, porque acho que as pessoas saíram de casa para ir para a rua, para ir para um lugar pegar sol, porque estava inverno, neve, então acho que foi muito esse movimento. Perfeito. Uhum. E essa questão da autorresponsabilidade, né? Você comentou assim, bom, o que a gente tem para fazer agora é olhar para dentro de casa, lavar as mãos e ir buscando alternativas que estão aí, aí ao nosso lado, né? E quando eu te ouço assim, a gente, né, se conhece, a gente conversa quase que diariamente, né, trocando várias figurinhas. Eu sei da tua história, você tá aí aguardando uma cirurgia, né? Então você não sabe se faz ali nos Estados Unidos, se vem para o Brasil, essa questão dos voos, a tomada de decisão, acho que está o tempo todo, né? Muito próximo de você, o que fazer nesse momento. Eu queria que você me colocasse assim, como é que a gente pode ajudar esse nosso mindset, né, essa nossa capacidade neural de poder tomar decisões, como é que você toma algumas decisões ali, né, baseados também nessa história de vida aí que você tem, nos trazendo um pouco de posicionamento frente a esse momento, né? Vamos lá, Shirley. Assim, então, acho que é bom colocar, eu tenho vindo e ido para os Estados Unidos 6 anos, muito frequentemente, porque foi uma decisão de vida minha, aí foi uma tomada de decisão onde eu tinha um cenário palpável, né? Um cenário que eu tinha um planejamento de onde eu iria pisar, como eu iria caminhar por isso tudo. Então eu tomei uma decisão bem planejada de 6 anos, poder estar com a minha família, ver a minha mãe envelhecer, ver meus sobrinhos e viver aqui dentro dos Estados Unidos. Então eu viajei muito dentro dos Estados Unidos, conheci muito os Estados Unidos, estudei, trabalhei e fiz esse vai e volta. E o que foi muito importante para mim, e eu digo que a neurociência me ajudou muito, foi exatamente assim, Shirley, compreender que o nosso cérebro ele tem uma capacidade, né, depois que entenderam essa questão do córtex cerebral, as nossas conexões, a plasticidade do cérebro, essa possibilidade de sinapses. Então, se você imaginar que agora não tem solução, eu vou te dizer uma coisa, eu tive que tomar decisões a cada 12 horas, não era nem 24 horas, porque tudo mudava, o preço dos voos mudou de $400 para 1.100 em 2 dias, 3 dias, os voos passavam por 8 aeroportos. Então, o que acontece? Eu tenho que ter as informações todas e deixar essas informações processarem internamente, confiar que meu cérebro tem essa capacidade de plasticidade, tem essa capacidade de reaprender. Eu vejo isso maravilhosamente no sistema de ensino, onde os professores tinham muito receio de entrar em contato com a tecnologia e hoje estão trabalhando 90%, né? Eu digo que 10% criando, mas 90% é tecnológico. Tem o Google Classroom, tem o Microsoft Teams, tudo é tecnológico. Então, essa tomada de decisão é que, assim, é tão importante para nós agora, que eu posso realmente compartilhar daquilo que eu vivi, daquilo que foi minha experiência e daquilo que eu consegui fazer. Então, o que é importante nesse momento eu poder contribuir e poder dizer da minha tomada de decisão pessoal? Eu tive cenários difíceis, cirurgia, eu tô lesionada desde novembro, não consigo andar direito, tô tomando medicamento forte, tô imunossupressora. Então, tudo isso, eu não quero passar por 8 aeroportos, porque a linha, a malha aérea não está aberta. Nos Estados Unidos somente está aberto aeroportos saindo fora do país. Houston, que é Texas, lá em cima, e lá embaixo, Flórida, Miami e Orlando. Então, teria que passar por 2, 3 aeroportos dentro do país, mais 3 dentro do Brasil, e eu não quero ficar passando por aeroportos, ficar exposta. Então, essa tomada de decisão, eu também fiquei muito agitada, fiquei estressada, né? Aí a gente produz hormônio
cortisol, que traz dor no corpo, dor de cabeça. Ele é feito para nos auxiliar, mas depois ele tem consequência. Então, eu confiei muito na minha capacidade cerebral, na minha capacidade de plasticidade neural, eu aprender com essa nova experiência. Então, eu fiquei em pavor várias vezes, eu colhi as informações que eu precisava, acalmei e fui descansar, relaxar. Fui dormir, ou fui beber uma taça de vinho, ou fui falar com a minha mãe, ou fui fazer uma coisa bacana, ou ouvir música e esquecer. E muito mais rápido do que eu esperava, meu cérebro me deu a resposta. Eu encontrei uma solução, então, só que agora os voos ainda não estão saindo, então não tem como sair dos Estados Unidos. Mas já está tudo organizado para que quando estiver aberto a malha aérea, eu saia. Então, assim, eu acho que confiar na nossa capacidade que nós temos de experiências, nós estamos vivendo um laboratório de vivências, né, que a gente não esperava nunca. Tem até um... Valdir, né, colocou aqui, né, vocês acham que a máquina do mundo deu um reset forçado? De certa maneira reiniciou o sistema da máquina do mundo, um recomeço, um reinventar, uma ressignificação da vida em amplos e múltiplos sentidos? É muito bacana, né, essas perguntas e colocações, porque quem sabe é esse o momento, né, da gente repensar em alguns propósitos, tanto pessoais, tanto com quem tem empresa e negócios, né? A gente trabalha muito com planejamento estratégico, a gente já vinha desenhando planejamento estratégico em dezembro de 2019 e a gente vinha numa batida muito interessante na economia, né? Algo que a gente não estava querendo namorar há bastante tempo e quando ela chega... Só um adendo, Shirley, 2020, você não teve a impressão que você entrou 2020 assim, é o meu ano? Eu entrei em 2020 pensando assim, nossa, é o meu ano! Você não teve essa sensação no começo do ano? Eu não sei se foi só eu, mas eu tive essa sensação, é o meu ano, é o ano. E aí, de repente, essa frustração, né? E é interessante, né? E essa questão, assim, né, de poder a gente ajudar a mudar o nosso próprio mindset, né? Você, como uma grande estudiosa da neurociência, né, tem toda essa questão de trabalhar profundamente no comportamento humano e também em negócios. Como é que a gente pode ajudar a abrir essas nossas percepções e poder navegar mesmo em cenários que estão, né, mudando de uma forma muito dinâmica? O que você Vamos lá, Shirley. Eu acho que é interessante nós colocarmos algumas questões, assim. Eu tenho visto aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que as empresas, essa capacidade de conseguir entender o cenário empresarial, mercadológico, no sentido de rever a sua produção, centrada no que está acontecendo real, né? Então eu vejo, por exemplo, algumas empresas alimentícias, elas estão mudando o corte da carne para atender o cliente. Não é que ela vai mudar o sistema dela para um sistema tecnológico, porque eu acredito que a tecnologia, ela veio realmente agora para estabelecer uma conexão muito importante para todos nós. Então, eu acredito que uma coisa interessante, muito importante agora seja realmente nós estarmos abertos, mudar o mindset para a tecnologia, ver como é que a tecnologia pode nos auxiliar de acordo com aquilo que nós já estamos produzindo. Então, algumas empresas estão fazendo isso e eu vejo assim que para as empresas seria momento de repensar a sua visão, a sua missão, os seus valores. Ao invés de a gente pensar assim, pegar uma empresa que tem uma visão, eu quero ser o maior produtor ou beneficiador ou entregar o melhor serviço de consumo da América do Sul. Então, refazer, por exemplo, para um processo local, né, da região de Santa Catarina, e rever realmente a necessidade que ele pode contribuir próximo.
Então, isso é uma questão que eu vejo assim que é algo que a gente pode fazer. Ressignificar, rever uh, uh, esse processo de missão e visão empresarial. Para a vida pessoal, eu acredito muito que nós temos várias oportunidades. Mas, no entanto, porém, todavia, contudo, como eu gosto de falar, a gente precisa pagar conta, né? E nessa coisa de pagar conta, é importante mesmo que nós tenhamos alguns processos de autorresponsabilidade, que é aquilo que você estava falando muito há pouco, esse processo como é que foi a palavra? Que às vezes eu troco uma palavra em inglês. Está na minha mão? Sim, essa questão da autorresponsabilidade do protagonismo. Né, que está dentro da minha mão aquilo que eu posso fazer. Então, eu acredito que algumas questões são, por exemplo, tem uma regra, que é uma regra que eu crio muito quando eu trabalho com pessoas muito ativas, pessoas que têm muitas funções, que é a regra do 1%, que é para deixar esse processo da criatividade, esse processo de conseguir ler, conseguir ouvir, né? Ter essa qualidade de presença em audição, em olhar para aquilo que está acontecendo, que é a regra de 1%. Se você tem um dia 100% e você está 99%, te impossibilita, inclusive, de agir em função do estresse, faz 1%. A partir do momento que você conseguir colocar a regra do 1% em pequenas coisas, logo você já vai estar fazendo as outras e vai estar, com certeza, criando, reinventando muitas outras coisas e conseguindo ouvir. Essa capacidade de qualidade de presença, de audição, ver o que eu estou vendo, ouvir o que eu estou ouvindo, sentir o que eu estou sentindo, ela é muito importante agora para você conseguir passar desse período que vem aí o pós-guerra, ainda estamos dentro dele, mas vem um período que é importante para você fazer a mudança necessária do seu produto ou daquilo da sua profissão. Vai ter muita gente repensando carreira, vai ter muita gente revendo. Então, essa doutrina do consumismo, essa doutrina de ter alguma coisa. Então, eu acredito que mude muito agora, Shirley, para, em vez de comprar coisas, pagar por mais experiências. Então, voltar ao autoconhecimento, dar nome às suas emoções, né? Certo. Tava lendo aqui também algumas considerações e sabe, isso tudo que você tá trazendo, né? As pessoas vão comentando junto, né? A Rejane, pena que a live não cabiam 3 pessoas, né, Rejane? A Rejane tá aqui com a gente. Uma, uma grande estudiosa, uma pessoa que daqui a pouco a gente está trazendo para cá também. Ela diz, né? Estamos reorganizando nossas conexões cerebrais para sair do default mode, né? Ou seja, vamos trazer novas possibilidades. E aqui eu vejo também, né, uma grande preocupação também com relação ao empobrecimento que pode acontecer com todas essas condições, né? A pobreza, o desligamento de pessoas, né? Os desempregos, a queda do consumo, então os salários, enfim, como a gente pode também encontrar formas de entender o que está acontecendo e também se movimentar, né, em todo esse cenário. Então, assim, muitas vezes quando você fala assim, é acreditar no meu cérebro, acreditar no meu conhecimento. Eu já tive uma vida até aqui. Eu já vivi por muitos episódios até aqui. E eu não nasci ontem, eu não nasci nessa guerra que a gente tá. Né? Então, tudo isso faz com que a gente perceba que o que eu aprendi até agora? O que eu já vivi e superei? O que eu já fiz e superei? Talentos meus, eu percebo de, né, coachings e clientes e colegas. Puxa, tem muito talento ali, né? E como a gente vive, às vezes, o medo assola todas essas percepções, né? Os nossos talentos. Então, perceber como você superou
as suas crises, como você superou momentos difíceis. Acredito que nada muito parecido com esse, mas quem sabe até outros até mais graves, enfim. Então, fazer esse resgate, né, para poder voltar a caminhar. Fazer essa parada que parece que a gente está perdendo tempo para ganhar força no andar. E o que eu percebo muito de pessoas que estão buscando caminhos é a riqueza do compartilhar. Né? No compartilhar. Pedir ajuda. Ajuda. Que dificuldade que a gente tem limitada de pedir ajuda, que é uma coisa bem interessante, né, Shirley? Como que essa crise veio para acabar com essa vaidade humana, né? Com esse superpoder que a gente acredita, pensa que a gente tem, né? Então, a gente tem que tomar decisões e resolver problemas familiares, problemas dentro de casa. A nossa tomada de decisão se tornou coisas pequenininhas, diárias, né? E isso é algo que às vezes nos coloca como impotentes. A gente se sente um pouco impotente, não resolvendo grandes coisas. E quando que essas coisinhas pequenas é que são importantes de nós tomarmos decisão, porque aquele processo de procrastinação vai provavelmente ser dissolvido nesse período da crise. O que é muito bacana a gente ver nisso tudo, que não é nada bacana, mas eu digo assim, o que a gente pode tirar de bom nisso, né? Vamos ter esperança, vamos confiar que as nossas experiências, aquilo que você acabou de falar, isso vai realmente impulsionar, trazer soluções para o futuro. E então, essa questão de você poder rever o seu consumo, rever o seu propósito de vida, refazer aquele checklist do que realmente é importante e essencial para você. O que é realmente que toca para você. Então, às vezes, eu tenho um ditado que eu gosto muito, não sei de quem que é, por favor, aí pesquisem, dê um tio Google aí. A gente tropeça são nas coisas pequenas e não nas grandes. Porque as pedras grandes a gente vê, as pequenininhas que a gente tropeça. Então, são essas coisinhas pequenas, problema com família, problema com filho, problema dentro de casa, que você vai para o trabalho, fica lá, volta, e a gente trabalha com muito executivo, a gente sabe como que isso dentro da vida deles vai procrastinando, até um problema, às vezes, fisiológico de doença, não somente psicológica, mas física, né? Então, o quanto que isso é importante nesse momento? Parar para essas decisões. Parar para rever essas pequenas coisas que estão ao seu redor. Isso mesmo. E deixa eu também te perguntar, voltou à tona, né, muito forte, um vídeo do Bill Gates de 2015, onde ele já previa a pandemia, né? E pode ser que ele tenha novas perspectivas, ou até abertura de mercado, ou até possibilidades, não só ele, mas outros nomes aí que você está percebendo, porque a gente às vezes aqui no Brasil se baseia muito nos Estados Unidos como um espelho, né? Puxa, se o mercado está abrindo lá, né, quer dizer também que a gente vai começar a andar por aqui. Então, o que você começa a perceber, né? Principalmente mercados como o próprio varejo, né? Venda de carros e tudo mais, esses estados mais verdinhos, clarinhos aí que você mostrou, para entender um pouco o alento, né, de abertura aí, a gente também começa a perceber o nosso caminhar daqui também. Muito bom você falar isso, assim, Shirley, porque eu acho que trazer referência que nos traz esperança é colocar informação para o nosso cérebro processar coisas novas. Acho que sair desse olhar, que todo mundo sabe que a coisa está crítica no mundo inteiro. Ninguém tem para onde ir, ninguém tem muito o que fazer lá fora. Então, trazer isso para nós, é o que você acabou de falar, isso é algo tão simples, mas muito complexo. E a referência que nós temos aqui, claro, que Bill Gates, ele trouxe essa informação num TED em 2015, que a próxima guerra seria uma pandemia, seria um vírus muito potente. Ele disse recentemente, semana passada, ele disse que, numa entrevista aberta, ele disse sobre a possibilidade de novas pandemias. Então, isso não vai acabar, mas
Ele também fala sobre essa possibilidade de nós estarmos muito mais reinventados, muito mais adaptados a essa asepsia diária, de álcool, mão, voltar a um princípio de higiene mais básica, né? E ele também fala, infelizmente, né, que antes de dezembro não vai ser possível, acho que não vai ser possível ainda ter uma vacina, mas parece-me que hoje, Holanda, Austrália, eu não tenho ao certo onde que eu li, porque eu leio muita informação americana ao mesmo tempo e às vezes tem informação do mundo. Índia, algum país conseguiu descobrir, parece-me que um micro-organismo que... Israel, a Regiane está falando ali. Israel, exatamente. Acho que é um micro-organismo que é capaz de anular algumas coisas aí do corona. Então, tirando essa coisa mundial, né, Bill Gates vem falar que não há possibilidade da vacina, ele está investindo muito, o Instituto Bill Gates, muito sobre a produção da vacina, a gente sabe, mas ele disse então que antes de dezembro não seria possível. Eu acredito que ele, pelo conhecimento e tudo que ele tem, ele trouxe então uma esperança no sentido de que nós vamos ter outras, mas que nós já vamos estar bem, e que eles estão trabalhando muito, realmente. A gente vê uma solidariedade muito grande aqui nos Estados Unidos de doação de dinheiros, de dinheiro, de suporte financeiro, suporte físico, material, equipamento para a produção de algo que realmente venha a equilibrar isso e dar essa sensação de um pouco mais de segurança, né? E em relação aos Estados Unidos, eu percebo que as indústrias alimentícias, as plantas, as fábricas alimentícias estão voltando a produzir mais, mas 2 praias no estado da Califórnia abriram ontem ou hoje, e mas há medidas de restrição para espaço, acho que algum movimento, que eu não me inteirei a respeito disso, mas aqui nos Estados Unidos, basicamente, estão preocupados com a saúde e com a alimentação neste momento. Ô, Lucrécia, e quando você traz essas informações assim de locais que estão abrindo, me parece também que são aqueles locais onde o clima também é um pouco mais favorável, né? Não sei se tem a ver, mas quando você fala ali da Califórnia, em outros locais, me parece que os mais de inverno mais rigoroso me parece estar um pouco mais fechado. É uma leitura diferente que eu fiz? Olha, Shirley, a gente não tem como afirmar isso, eu não tenho como afirmar isso. O que eu sei e o que a gente ouve é que o vírus, ele se desenvolve tanto no calor quanto no inverno. Ele se desenvolve mais no inverno, mas ele também se desenvolve em temperaturas altas, né, em calor, mas que 27 graus, por exemplo, mata o vírus, é água quente, né? 26, 27 graus. Então, a Califórnia e Seattle, por exemplo, Seattle, que é vizinha do Canadá, é frio, mas também é quente, porque é próximo da Califórnia. Flórida também teve menos casos. Aqui é a nossa região, Nova York, Pensilvânia, Maryland, Virgínia, é uma região muito fria, teve realmente muitos casos, mas assim, eu não tenho como afirmar isso. O que eu vi e posso dizer é em relação a isso que esse mapa que dá abertura de alguns estados já, então programados semanais até junho. Perfeito. Lucrécia, a gente já tá indo, se encaminhando já para o fechamento. Então, se eu bem entendi um pouco aqui do resumo da nossa conversa, e você, por favor, fique à vontade em complementar ou, enfim, colocar a sua posição, me parece que para fortalecer o nosso, né, tendo vocês como referência, fortalecer a nossa tomada de decisão, quem sabe seja uma boa escolha a gente se apegar a uma bandeira do que e a nós mesmos, do que a um ídolo, do que a alguma coisa que a gente não teria força suficiente para nos levar até onde cada um de nós precisa ir, né?
Então, tomar ali esse patriotismo, essa força de autorresponsabilidade que tem o americano, que me parece que foi algumas das decisões tomadas. Você colocou também o quanto é importante a gente acreditar no nosso cérebro, no nosso potencial, porque as nossas respostas não estão fora, mas sim uma grande reflexão de tudo aquilo que a gente já viveu, já aprendeu, do que a gente consegue discernir o que é uma boa leitura, uma boa pesquisa para poder tomar decisões. E aí sim, essa mudança de mindset vai também nos ajudar a rever o nosso próprio propósito, né? Adianta a gente querer ser o maior vendedor do mundo, se agora não faz mais sentido eu correr atrás dessa meta longínqua. Quem sabe eu possa ter uma meta mais próxima, que me dê um retorno de saúde, né? E que me coloque com uma base de valor mais honesta, mais tranquila e que eu consiga navegar. Vem muito do propósito, né? Não sei se ainda está com a gente aí o pessoal da nossa associação aqui empresarial, que também está muito buscando forças para fortalecer o local. Não só o produto brasileiro, mas o local, né? Que também são possibilidades hoje que parece que a gente consegue movimentar se for grande. Mas olha como a gente consegue movimentar se a gente olhar para o pequeno, para o próximo. E quem sabe essas sejam algumas bandeiras, né? Eu tenho uma bandeira brasileira, eu tenho uma bandeira catarinense, eu tenho uma bandeira brusquense, né? E cada um tem a sua bandeira do seu local e assim conseguir ter essa energia local. Ela é grande, né? Conforme a gente vai crescendo, possivelmente a gente vai engrandecendo, né? Outras comércios, outras pessoas, até que vai abrindo os outros estados. Quem sabe seja uma boa escolha. É isso. Eu acho que é isso, né? Da minha experiência, daquilo que eu entendo, daquilo que eu tenho vivido aqui, acredito que voltar para você, fazer decisões voltadas para você, para aquilo que você pode melhorar em audição, percepção, visão, entendimento do que está acontecendo ao seu redor, neste momento, é o que a gente pode fazer bem, né? Eu acredito assim, é bem aquilo. Tem uma próxima live, é o que temos para hoje. Então, o que a gente tem para hoje? É isso, né? É rever, retomar e calibrar muito essa percepção nossa. Confiar, né, nessa capacidade que nós temos sináptica de refazer tudo e mudar de acordo com as necessidades. Perfeito. Lucrécia, eu não tenho palavras para te agradecer, né? Foi muito bacana te ouvir, né? Trazer as percepções dali dos Estados Unidos, o que você está olhando. Imagina, eu não sabia nem que as empresas alimentícias tinham fechado, né? Obrigada pelas pessoas que participaram, né? A Lucrécia tá aí também no nosso Instagram, a gente vai tá colocando o contato dela, acessem, é uma profissional fantástica, deem uma olhada também no LinkedIn. Obrigada, né? É um privilégio ter você é muito inteligente e traz muita sabedoria, reflexões que parecem simples, mas elas vão demandar muita energia nossa, né? Para se concentrar no que realmente a gente está olhando, percebendo, né, e tomar aí as nossas decisões frente ao tamanho do seu desafio. Confiar. E confiar. Vamos, pessoal, esperança. Muito obrigado por participar. Obrigado aos grandes amigos, clientes, os nossos parceiros, né, pessoas também estão ali do teu lado, né, a Rejane, todas as pessoas que participaram dessa live, tá certo? Ótimo. Muito obrigada. Sempre à disposição, Shirley. Igualmente. Um beijo.